Sabe aquela regra básica que a gente aprende na escola? Água e óleo não se misturam, certo? Pois é. Mas e se essa regra não fosse tão absoluta assim? E se existisse um jeito de quebrar essa regra de um jeito que ninguém esperava? A primeira resposta que vem à cabeça é: claro que não, né? A gente vê isso todo dia, na cozinha, em todo lugar. É tipo uma lei fundamental da química. Mas e se essa lei tivesse uma brecha? E se, com as condições certas, o impossível pudesse de fato acontecer? Então, essa teimosia em não se misturar tem nome, viu? É o chamado efeito hidrofóbico. Pensa assim: as moléculas de água são super unidas. Elas formam uma rede bem forte. Aí chega o óleo, que é diferente, não se encaixa ali. O que a água faz? Expulsa ele. Força as moléculas de óleo a ficarem juntinhas, no canto delas. É tipo um mecanismo de defesa da água. Ok, então como é que se desafia uma regra dessas? Bom, os cientistas usaram uma ferramenta simplesmente incrível, uma simulação de dinâmica molecular. É basicamente criar um mini universo dentro do computador, sabe? E lá dentro eles podem mexer nas leis da física. A pergunta deles era até que simples: o que será que acontece se a gente aplicar uma pressão, mas uma pressão absurda nessa mistura? Então, o experimento virtual foi assim, ó. Primeiro, eles criaram uma caixinha digital. Dentro dela, colocaram umas moléculas de benzeno, que é o nosso óleo da vez, e um monte de moléculas de água em volta. Depois, começaram a simulação, que era basicamente ir aumentando a pressão, apertando essa caixa virtual cada vez mais forte. A ideia era ver até onde isso ia, qual seria o ponto de ruptura. E no começo, olha, tudo correu exatamente como esperado. Conforme a pressão ia subindo, as moléculas de benzeno eram mais e mais espremidas umas contra as outras. Em vez de se misturar, elas se juntavam ainda mais, formando uns blocos super densos, super compactos. Parecia que o efeito hidrofóbico estava ganhando a batalha, ficando cada vez mais forte. E os dados, claro, confirmavam isso direitinho. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra o tal do raio de giração. É um nome complicado, mas pensa que é só uma medida de quão grudadas as moléculas de benzeno estão. Repara só como a linha ali no 2 kbar despenca, atinge o ponto mais baixo de todos. Isso aí é a prova, as moléculas se juntaram no aglomerado mais apertado que dava. E não para por aí. Outro dado também aponta na mesma direção: o coeficiente de difusão, que basicamente mede a velocidade das moléculas. Se a gente olhar o gráfico, a linha do benzeno, pá, cai lá para baixo, bem na mesma pressão. Ou seja, os aglomerados estavam tão apertados, tão presos, que mal conseguiam se mexer. Até aqui sem surpresas, tudo dentro do script. Então, até esse momento, tudo ia conforme o manual. A pressão só piorava a situação, só aumentava a separação. Só que aí, ao continuar apertando, os pesquisadores viram uma coisa completamente maluca. Uma virada de jogo que não fazia o menor sentido. E esse é o número mágico, 2 kilobar. 2 kilobar, para ter uma ideia, isso é tipo 2.000 vezes a pressão que a gente sente agora. E foi exatamente nesse ponto que tudo começou a virar de cabeça para baixo. E olha, não foi só uma pequena variação nos dados, não. Foi uma inversão completa. O ponto exato em que o efeito hidrofóbico, que até então só ficava mais forte, simplesmente começou a desmoronar. E foi exatamente isso que os dados mostraram. Depois de chegar naquele ponto máximo de agrupamento em 2 kbar, quando a pressão continuou subindo para 3, 4, 5 kbar, uma coisa incrível aconteceu. Os aglomerados de benzeno, eles começaram a se quebrar, a se desfazer. Aquelas moléculas que antes fugiam da água, agora estavam se espalhando, se misturando nela. E essa imagem aqui é a prova visual. É perfeita. Olha só, à esquerda, na simulação com 2 kbar, dá para ver os aglomerados de benzeno, bem definidos, bem juntinhos. Agora olha à direita, com 5 kbar. A cena muda completamente. As moléculas estão todas espalhadas, dispersas no meio da água. O impossível, de fato, aconteceu. Tá, mas por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? A lógica não era que a pressão só ia fazer o benzeno se agrupar ainda mais? O que diabo estava acontecendo ali, no nível das moléculas, para causar uma virada tão radical? E a resposta, acredite se quiser, não estava no óleo. Estava na água.
A pressão era tão, mas tão extrema que ela não estava só apertando as coisas, ela estava bagunçando a estrutura da própria água. Estava quebrando a forma como as moléculas de água se organizam, destruindo aquele mecanismo de defesa delas. Para entender isso, a gente precisa falar de um conceito-chave: a camada de hidratação. Em condições normais, a água é esperta. Ela forma uma espécie de gaiola super organizada em volta das moléculas de óleo. Essa gaiola mantém o óleo preso, isolado. A grande sacada para fazer a mistura acontecer era justamente quebrar essa gaiola. E esses gráficos 3D aqui são praticamente a cena do crime. Olha só, à esquerda, com pressão normal, dá para ver essa estrutura toda cheia de picos em volta do benzeno. Essa é a tal da gaiola de água funcionando. Agora, olha à direita a 5 kbar. Cadê? A estrutura sumiu, a superfície ficou lisa. A gaiola já era, foi para o espaço. E, para fechar o caso, tem esse gráfico aqui. Ele mostra a distância entre as moléculas. Conforme a pressão aumenta, os picos no gráfico mostram que as moléculas de água estão na marra, se enfiando lá dentro, chegando cada vez mais perto do benzeno. A barreira de proteção foi completamente destruída. Então, a moral da história é a seguinte: a pressão é tanta que ela bagunça tanto a rede de ligações da água que a água simplesmente perde a habilidade de se organizar para expulsar os intrusos. O efeito hidrofóbico, aquela regra que parecia de ferro, é basicamente desligado na força bruta. Tá, isso tudo é muito legal na teoria, mas e na prática? Serve para alguma coisa? E a resposta é: com certeza. Entender como a água se comporta nesses extremos abre um leque de possibilidades para tecnologias novas. Uma dessas tecnologias, por exemplo, é a oxidação em água supercrítica. É um nome comprido, mas a ideia é genial. Você pega a água, coloca sobre uma pressão e temperatura absurdas e ela vira um super solvente. Ela se torna capaz de dissolver e destruir lixo químico perigoso, tipo resíduos de indústria, de remédios, e transformar tudo isso em coisas inofensivas. E as aplicações não param por aí, não. Isso pode levar a jeitos muito mais eficientes de limpar a poluição, de lidar com o lixo tóxico e até de criar reações químicas que a gente achava que eram impossíveis. Tudo isso usando a boa e velha água, só que turbinada pela pressão. No fundo, o que essa descoberta mostra é que uma regra que parecia ser de pedra, na verdade depende das condições. Isso faz a gente pensar, né? Quantas outras leis da natureza, que a gente aceita como verdade absoluta, podem, na verdade, ser dobradas ou até quebradas se a gente só aplicar as condições certas? O que mais a gente pode descobrir quando levamos as coisas ao limite?